Olá pessoal, tudo bem? Sou Antônio Baldinei, o seu professor de matemática, e nessa aula falaremos sobre noções de geometria. Curvas abertas e curvas fechadas. Então, as curvas abertas, elas podem ser caracterizadas por serem ilimitadas, ou seja, são infinitas, e as curvas fechadas, elas são limitadas. Bom, então vejamos, curvas abertas infinita, está aqui um exemplo de uma curva aberta. Considere que essa curva ela prossegue aqui indefinidamente. Logo, ela é infinita, ou seja, não tem limites. As curvas fechadas, elas são finitas. Então, observe, nessa curva, elas são limitadas. Logo, são chamadas de curvas fechadas. Curvas simples não têm ponto de interseção, ou seja, elas nunca se cruzam. Então, um outro conceito é a gente conceber de curva simples. Então, observe essa curva aqui, ela não tem ponto de interseção, ou seja, ela nunca se cruza, então ela é considerada uma curva simples. As curvas não simples têm ponto de interseção, ou seja, cruzam em pelo menos um ponto. Exemplo clássico está aqui. Então, observe que essa curva ela é considerada não simples. Observe que aqui nós temos dois pontos de interseção entre elas. Ou seja, essa curva é considerada não simples. Na geometria, existem três conceitos que são considerados primitivos. Isso quer dizer que não tem definição. Então, o conceito primitivo é aquele que não tem definição. Eu não posso definir o que é um ponto. Eu não tenho como definir uma reta, tampouco um plano. Então, esses três conceitos são considerados primitivos da geometria. Ou seja, a gente pode ter apenas ideia do que seja. Ideia de um ponto. Imagine uma bola de futebol, uma distância enorme. Você está na arquibancada, a longa distância, você olha para aquela bola, você pode considerar como sendo um ponto. Então, isso é apenas uma ideia, uma representação. Uma bola de golfe talvez fique até mais clássico o exemplo. Você observando um jogo de golfe a longa distância, então aquela bolinha ela pode ser considerada um ponto. Dá uma ideia. Um fio esticado, um fio de cabelo esticado é uma ideia clássica de uma reta. É uma superfície plana, uma laje, a superfície de uma piscina, essa pode ser considerada uma boa ideia para um plano, a superfície de uma mesa plana. Então, são ideias primitivas. Então, como falamos, o ponto, reta e plano são conceitos primitivos da geometria. Aqui está falando que o grão de areia nos dá uma ideia de um ponto, um fio esticado, a ideia de uma reta, o piso de uma sala, a ideia de um plano. Então, a gente não pode definir esses conceitos, mas pode idealizar, dar uma ideia do que eles sejam. Bom, para a gente ficar bastante confortável quanto à nomenclatura, nós temos que entender o seguinte, que um ponto ele deve ser indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta ela será indicada por uma letra minúscula, também do nosso alfabeto. Já o plano, este será representado por uma letra grega minúscula. Então a gente pode usar alfa, beta, gama, teta, lambda, delta, essas letras minúsculas para representar um plano. Então vejamos aqui. Está aqui um ponto, e esse ponto pode ser representado pela letra A, maiúscula. Essa é a notação utilizada na geometria. Já a reta, ela será representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. E o plano, está aqui, uma boa ideia de um plano, ele é representado por uma letra minúscula do alfabeto grego. Lembre-se o seguinte, que essa reta ela é indefinida, ou seja, ela continua indefinidamente nessa direção e nessa daqui, ou seja, ela é infinita. A reta é infinita.
assim como o plano. Esse plano aqui é apenas a representação, mas em verdade a gente tem que conceber que esse plano ele continua indefinidamente em todas as direções. O plano ele é infinito, a reta ela é infinita. E do ponto de vista conceitual da geometria, a gente vai entender que a reta ela será formada por infinitos pontos. Vejamos. Está aqui a reta, e essa reta você deve entender que aqui existem infinitos pontos. Aqui a reta constituída por, aqui está representado apenas alguns pontos, mas em verdade aqui existem infinitos pontos e essa reta continua indefinidamente nas duas direções. Aqui é a representação dela, mas ela é infinita. Aqui é o plano também. Então esse plano alfa você pode entender que aqui nesse plano existem infinitas retas. Olha, a reta P, aqui a reta Q, e existem outras inúmeras retas aqui contidas nesse plano. Uma reta R, aqui eu estou representando outra reta, chamei essa aqui de S, essa aqui de T. Observe que as retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Aqui uma outra reta U, etc. Então, vamos voltar. Então, aqui está o plano com infinitas retas. Então, ora, mas se a reta possui infinitos pontos, então podemos conceber que o plano contém infinitos pontos. Então, vamos lá. Um plano ele é constituído por retas, e as retas são constituídas por pontos. Ora, por consequência, o plano também é constituído por pontos. Então, no plano, você tem infinitos pontos, assim como você tem infinitas retas. Aqui eu representei apenas alguma dessas retas, mas, em verdade mesmo, existem infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. E por hoje é só. Até a próxima. Inscreva-se no nosso canal, dá um like e você vai receber vídeos com prioridade.